E aí, gente, boa noite, tudo bem? Voltando às nossas discussões, acho que esse é o quarto vídeo que eu vou colocar no YouTube, né, em relação aos nossos estudos. Na realidade, a gente não começou a estudar, mas a gente já começou um movimento coletivo de uma incentivar a outra, nós, assistentes sociais, e quem não é também, se quiser participar, também acho que é válido, acho que é importante. Nós, enquanto assistentes sociais, para poder fazer esse estudo coletivamente, eu acho que tirando as dúvidas, né? Porque assim, se eu passei uma impressão de que eu sei tudo, eu passei uma impressão errada, porque assim, eu não sei tudo, aliás, eu sei quase nada. Então, eu vi que muitas pessoas fizeram muitos comentários e foi muito legal, tanto no canal do YouTube quanto no Facebook. Recebi até mensagem de WhatsApp, enfim. O primeiro vídeo, quando eu chamei para o estudo coletivo, eu fiquei muito feliz, porque ele teve 862 curtidas, entendeu? Em 6 dias. E o primeiro vídeo, quer dizer, é o nosso primeiro vídeo. O segundo vídeo, de 10 minutos, teve 408 curtidas. O terceiro, 123. Mais de 200 pessoas se inscreveram no canal, no meu canal. Nesses 6 dias, cara, isso é muito legal, isso é muito importante, porque cada uma está incentivando a outra a poder estudar coletivamente. Enfim, vamos ao livro. Vou fazer só poucos comentários, porque, como eu falei para vocês, eu não sei tudo, tá? Enfim. A Cláudia Mônica Santos, ela vai falar da questão da relação teoria-prática, ou seja, ela vai falar que existe uma importância. É importante a gente pensar no instrumental técnico, há uma necessidade de se pensar nesse instrumental técnico, né? Por exemplo, você, enquanto assistente social, trabalha numa instituição, você quer fazer trabalho de grupo, você quer fazer entrevista, você quer fazer pesquisa, qualquer coisa que você queira fazer. Todos os profissionais, eles podem usar todos esses instrumentos e criar trocentos instrumentos. A questão é como que você vai usar esse instrumento, qual a sua intencionalidade na utilização desse instrumento, qual é a base teórica que está por trás, que dá base, que embasa, que fundamenta a sua ação. Né? Esse instrumento ele não é neutro, ele não está sozinho, ele não está isolado. Então, por isso que ela fala das 3 competências, a teórico-metodológica, a ético-política e a técnico-operativa. Né? Então, ela vai falar que existe uma lacuna no serviço social no que se refere aos instrumentos e técnicas, né? Esse livro, ele foi publicado em 2010, então a gente tem alguns anos aí, e eu acho que tem algumas publicações em relação a isso, mas ainda muito incipiente no serviço social, né? E como que se discute a relação teoria-prática a partir do materialismo histórico e dialético? Né? Ela vai dizer que muitos assistentes sociais eles afirmam 2 coisas. Né? Uma delas é que a teoria marxista ela não instrumentaliza para a prática. Muitos assistentes sociais falam, teoria marxista não me dá instrumental para a prática. Outra coisa que ela fala é que muitos assistentes sociais falam o quê? Na prática é teoria e outra. Mas que isso são 2 equívocos. Por quê? Como a nossa faculdade, no serviço social, a formação profissional, ela tem uma hegemonia na formação marxiana, acho que eu não digo nem marxiana, né? Mais marxista, porque muito raros são os alunos que vão ler Marx, Contribuição à Crítica da Economia Política. Pergunta quantos leram, né? Assim, então eu acho que a gente tem que diferenciar isso. Zé Paulo Neto tem um curso no YouTube, se vocês quiserem baixar, sobre o método dialético, que é um curso sobre o método, né? Que é muito interessante, que ele fala isso, o que é marxismo, o que é teoria marxiana, né? O que é de Marx e os marxismos. Existem diferenças entre Gramsci, Lukács, não sei se é assim que se fala, tá, gente? Rosa Luxemburgo, entendeu? Mariátegui. Então, existem diferenças entre os marxistas. Qual de nós já foi lá ler Marx, a Contribuição à Crítica da Economia Política, o Capital, o Programa de Gotha, etc. E vários outros livros, né?
que são importantes da gente ler e a gente tem que ir na biblioteca para estar estudando continuamente esses textos. Tá? Isso é fundamental. Então, ela vai falar, né, que essa concepção da perspectiva marxista, ela vem com o quê? Com o movimento na intenção de ruptura do serviço social que a gente sempre estuda, né, no processo de renovação do serviço social, que acho que eu não preciso falar para vocês porque vocês já sabem, já estão cansados de saber, né? E está lá no livro do José Paulo Neto, Ditadura e Serviço Social, que ele vai falar, né, da modernização conservadora, da reatualização do conservadorismo e da intenção de ruptura com o conservadorismo, né? E essa discussão vem nesse viés, né? Nessa intenção, com essa intencionalidade, desculpa, na lógica da intenção de ruptura de tentar romper com o conservadorismo no serviço social. E logicamente tem a ver com o quê? Com as diretrizes curriculares do serviço social da ABEPS, da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. Então, ela vai falar que muitos assistentes sociais, eles pensam que na prática a teoria é outra, eles afirmam isso, porque ela vai dizer que existem 3 entendimentos que são equivocados no serviço social. O primeiro entendimento equivocado seria pensar, aí eu estou acompanhando com o texto, tá? Para a gente não se perder. E também porque eu não sei quase nada. Enfim. Seria a gente pensar de que a teoria ela se transforma numa prática. Por quê? A gente tem a perspectiva marxiana, de Marx. Na teoria marxiana, a gente tem o quê? A gente tem a crítica da economia política, né? O Marx ele traz a economia política, traz a filosofia através da dialética, método dialético dos filósofos alemães, e traz a perspectiva da teoria da revolução. Então, na faculdade, a gente acaba, na graduação, acaba achando que e a forma como a gente estuda acaba dando a impressão de que essa é uma teoria que quando eu for para o mercado de trabalho, lá no meu trabalho, eu vou conseguir transformar essa teoria na prática automaticamente como uma receita de bolo e que eu vou fazer a revolução no meu trabalho. Só que quando o profissional ele se forma e ele vai para o mercado de trabalho, ele se depara com uma realidade em condições adversas. Vocês sabem como são as nossas políticas públicas, né? A gente vê as políticas sociais sendo sucateadas, a privatização cada vez mais acirrada nas políticas sociais. Tem um documento do Banco Mundial que é um termo de cooperação do Brasil, só esqueci o ano, acho que é 2011, até não lembro qual ano, mas assim, ele fala assim, eu vou ver se eu procuro esse documento. Ele fala, nesse termo de cooperação com o Brasil, do Banco Mundial, que 2 reformas da Previdência não foram suficientes, que seria preciso uma 3ª reforma da Previdência. Fala das várias outras reformas e fala assim, coloca a saúde com preços acessíveis com perspectiva, assim, para 2020 a saúde com preços acessíveis. Quer dizer, você faz o quê? Você privatiza, né? Você não pode vender igual vende as empresas, igual foram privatizadas as empresas estatais, mas existem outras formas que a gente está vendo aí de privatização das políticas sociais, através das organizações sociais, através das OS, né, das fundações e etc. Essa forma horrorosa, a EBSER, né, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Quem é do Rio de Janeiro, por exemplo, e no Brasil todo na área da saúde, a gente tem um fórum, né, de luta contra a privatização na saúde, entendeu? Então, assim, é importante a gente estar se articulando com os movimentos sociais, é importante a gente estar se organizando politicamente, é importante estar se inserindo nesses espaços, nesses fóruns, tá? Isso é fundamental. Então, assim, nessa relação que a Cláudia Mônica Santos vai discutir, né, a questão da relação teoria-prática,
eu acho que uma questão importante que ela coloca, ela até fala assim, né, da questão do materialismo histórico dialético. O que ela vai dizer? O materialismo, aí eu vou ler, tá? Os 3 itens: materialismo, dialético e histórico. O materialismo, porque parte do pressuposto de que a realidade é anterior ao pensamento. A matéria precede o conceito, ela existe antes de existir um pensamento sobre ela. O que isso quer dizer? Assim, vou falar muito a grosso modo, tá? Pode ser que eu esteja equivocada. Se eu estiver equivocada, outras pessoas podem fazer comentários, me corrigindo, não tem problema nenhum, eu tô aqui para aprender igual todo mundo. Se a gente for pensar na perspectiva materialista, ela se opõe ao quê? À perspectiva idealista de Fichte, de Hegel. Então, por exemplo, Fichte, ele fala do sujeito que pensa, né, é o eu puro que pensa o eu. Então, assim, e Hegel vai na mesma linha da perspectiva idealista. Cada coisa ela só existe porque existe um sujeito que pensa sobre essa realidade. Essa realidade é projetada e está aqui no nosso pensamento. Isso é o idealismo, né? No materialismo, não. No materialismo é o contrário. É a realidade que a gente traz para a nossa cabeça, para a nossa consciência e vai refletir sobre essa realidade. Então, dentro dessa perspectiva materialista, dentro da relação teoria-prática, o que a gente faz? A gente se depara, enquanto assistente social, com uma realidade diversa, não é isso? A gente se depara com péssimas condições de trabalho, não tem infraestrutura. Muitos lugares, eu trabalhei na prefeitura do Rio, em Sepetiba, num lugar que não tinha nem cadeira para atender, gente. Não tinha mesa direito, não tinha telefone. A gente gastava, isso foi em de 2004 a 2006, antes de eu entrar no Ministério da Saúde. A gente gastava xerox do nosso bolso. Vocês sabem, muitos assistentes sociais devem passar por isso hoje ainda, devem ter uma realidade diversa de trabalho. Baixos salários, excessiva carga horária. A gente tem a lei das 30 horas que não é respeitada em muitos lugares, a gente sabe disso. Uma formação que é cada vez mais sucateada. Eu acho assim, a gente tem que correr atrás, que estudar, que ler, entendeu? Que buscar se qualificar cada vez mais e se apropriar. Estudar muito os fundamentos do serviço social é muito importante, tá? A gente estudar. Então, dessa perspectiva da relação teoria-prática no materialismo, o que ele vai dizer? Que a realidade ela é anterior ao pensamento. Se a realidade ela vem antes do pensamento, eu me deparo com essas condições adversas de trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou pensar sobre essa realidade, né? Eu vou tentar entender, por exemplo, no hospital, por que os pacientes não conseguem acesso a medicamento? Por que o sistema de saúde não funciona? Por que eles não conseguem marcar consulta? Essas são demandas que não são demandas para o serviço social, mas que batem na nossa porta. Por quê? Porque são demandas que são reprimidas. Os usuários, eles acabam não conseguindo acessar um serviço, seja em qualquer área. E eles vão para onde? No serviço social, a gente sabe disso, né? Então a gente vai ter que fazer o quê? Pesquisa. Pesquisa é fundamental no nosso trabalho. Você tentar ir além das demandas imediatas que são colocadas. Então, quando você consegue trazer essa realidade, que é o que o Reinaldo Ponte chama de mediação, a gente vai captar as mediações presentes na realidade. Quais são as 3 categorias da mediação? Singularidade, universalidade e particularidade. Então, a gente vai se deparar com essa realidade do cotidiano, do imediato, né? Tem o livro do Zé Paulo Neto e da Maria do Carmo Brant Carvalho, Cotidiano e História, que também é legal ler, se vocês quiserem, é importante. E aí você se depara com esse cotidiano de trabalho, você se depara com essa realidade de trabalho péssima, né? E você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a investigar essa realidade. Você vai começar... O que está por trás disso? Quais são as questões? Você não vai individualizar as demandas. Você vai tentar coletivizar essas demandas. Quais são
quais são as demandas implícitas aí? O que está por trás desse imediatismo, né? Então, você, através de um processo de pesquisa, escreve um projeto, e aí faz todo um processo de investigação para poder tentar entender essa realidade. Quando você consegue trazer essa realidade para a sua consciência, na sua cabeça, e consegue refletir sobre essa realidade, você fez o quê? Você está captando as mediações, você está articulando a singularidade com a universalidade. Então, você está tentando entender, por exemplo, por que os usuários nessa área da saúde eles não conseguem medicamento, não conseguem marcar consulta, não conseguem marcar exame. Como é que funciona a política de saúde, entender o que é EBSER, o que são as OS, entender como é que é o sistema de referência e contra-referência, como é que é o financiamento da saúde. Quando você consegue fazer essas concatenações na sua cabeça, essa relação singularidade-universalidade, você consegue uma reflexão crítica. E aí você faz o quê? Você vai para o campo da particularidade, que são as demandas implícitas que estão presentes ali. Então, a realidade, ela mudou? Não, ela não mudou. O que mudou foi o quê? Foi a sua análise sobre essa realidade. Você reconstruiu o objeto de intervenção, dentro dessa perspectiva, né, do materialismo histórico dialético. Dialético por quê? Porque a realidade ela está em permanente movimento, a realidade ela está sempre mudando, ela está sempre se alterando. Então, se a gente fez uma análise de um período, não necessariamente ela vai continuar estanque, ela vai continuar da mesma forma, essa realidade ela está sempre modificando, tá? E histórica ela vai dizer assim, num duplo sentido. Primeiro, porque essa explicação é específica à sociedade, parte o quê? Da sociedade, né? A história e a cultura, ou seja, ao ser social, é histórico porque a sociedade ela é histórica. E segundo, porque toma o objeto como um componente do processo histórico. Isto é, os indivíduos são um produto social. A sociedade muda e as ideias mudam. Quer dizer, a realidade ela tem constante movimento. Se a gente vê lá em Heráclito, lá atrás, a gente acaba não estudando no serviço social, mas a gente sabe que essas ideias são de filósofos pré-socráticos, elas estão lá atrás, né, na antiguidade da Grécia e muito lá atrás. Então, assim, a gente está aprender com dois S, né? O objeto de intervenção com o método dialético, com o método que Marx usou para analisar a sociedade burguesa, né? Que ele vai dizer lá no pós-fácil, segunda edição do Capital, livro 1, que é o quê? O que é o método dialético? Não sei nem se eu estou com o livro, acho que não. Mas ele vai dizer mais ou menos assim, que ele se divide em método de investigação e método de exposição. Então, para você poder, por exemplo, a Cláudia Mônica Santos escreveu um livro, ela precisou pesquisar. Então, ela teve o método de pesquisa e depois o método de exposição. Ela expôs, na forma de livro, os teses de doutorado, os resultados da pesquisa dela, entendeu? Então, Marx, ele parte, a perspectiva dialética de Marx vem de Hegel, vem de muito antes, Hegel vem de Heráclito. Só que eles vão o quê? Refazendo, reconceituando esse termo, né? E qual é o conteúdo concreto desse termo? Então, Marx, ele meio que vira Hegel de cabeça para baixo. Se eu estiver falando algum equívoco, vocês podem me corrigir, não tem problema nenhum em relação a isso, tá? A gente já tem quase 20 minutos, eu vou... Isso é só para a gente ter um pontapé inicial. Eu vou ver aqui para vocês um comentário de uma colega em relação ao vídeo, né, em relação ao livro, desculpa. Que ela colocou assim, ó, Aline Mendes. Segue o que eu entendi do livro. Trata-se da teoria e prática do assistente social. A autora defende que toda a prática tem um significado social e também que a teoria oferece ao profissional o significado da sua ação. Não, na realidade, não é a teoria que vai oferecer ao profissional o significado da nossa ação.
a análise dessa realidade a partir dessa teoria, que é a teoria marxiana, e você poderia usar outra se você tivesse outra perspectiva teórica, é que vai dar base para a gente reconstruir o objeto de intervenção. Não sei se você conseguiu entender o que eu falei, Aline. Então, ela vai dizer assim, Aline, o estudo é ambíguo por tratar da relação teoria-prática e todas as suas complexidades. Exemplo, quando a autora cita, nem o conhecimento teórico gera de imediato uma intervenção competente, nem uma intervenção competente existe sem um conhecimento teórico. Entre outras citações que deixam claras divergências do entendimento de teoria e prática. Também é importante destacar que as dimensões ético-política, teórico-metodológica e técnico-operativa fazem parte da intervenção profissional e são enfatizados pela autora. Para ela, os profissionais necessitam de competência nessas três dimensões. Por fim, deu a se entender que este debate é longo e que necessita de uma continuidade de estudo de toda a categoria profissional. Com certeza, Aline, isso necessita de um debate muito intenso da discussão da relação teoria-prática e das competências teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Deixa eu pegar aqui um outro comentário de uma outra menina que eu printei no celular, que acho que é legal. Deixa eu ver aqui. Ela falou assim, Elis Ribeiro, lá no Facebook. Boa tarde, Melissa. Já li boa parte do texto e já aproveito para solicitar uma melhor explanação sobre o que a autora quis dizer sobre as diferenças entre prática social e prática profissional. Isso já é uma outra parte do livro, que não está no início do livro. Então, a Elis, ela está bem adiantada em relação a isso. Deixa eu achar aqui para a gente poder tentar ver esse pedaço aqui. Prática social e prática profissional. Acho que está no capítulo 2, se não me engano. Deixa eu ver aqui para vocês. Enfim, toda ação ela tem uma finalidade, né? Eu acho sim, tá, gente? A prática profissional, ela tem a ver com o quê? Com a institucionalização da nossa prática profissional. O assistente social tem uma prática profissional num determinado espaço ocupacional. Se a gente for pensar em prática social, a gente está falando do trabalho de uma forma geral, né? Que não se resume a prática social ao serviço social, mas a prática profissional de uma profissão, ela se resume ao serviço social, no caso, entendeu? Mas deixa eu tentar achar aqui, porque pode ser que eu esteja equivocada também, né? Acho que é importante a gente se basear sempre no que a autora está falando, porque não sou eu que estou falando, é a autora. Eu não estou falando nada da minha cabeça. Tá? Que aí eu acho que, na realidade, a prática social ela tem mais a ver com a prática humana, né? Com a praxis humana, desculpa. Tá? Quando ele está falando da questão da categoria da praxis. Né? Enfim. Eu acho que é por aí. Eu acho que é até legal se alguém puder contribuir em relação à diferença entre prática profissional e prática social. Mas, na minha cabeça, pelo que eu entendi do texto, né, ela está falando de prática profissional, o que está vinculado ao serviço social. Né? A prática institucionalizada do serviço social. Tá? E a prática social, ela é muito mais ampla, né? Ela envolve a categoria trabalho, ela envolve todas as profissões, na verdade, toda a sociedade. Porque vai falar assim, olha só. Uma profissão só existe como parte de uma prática social. Ela é parte constitutiva e constituinte de uma prática social. Ela não existe solta e isolada de um contexto social, econômico, político e cultural. Portanto, a prática profissional é uma expressão da prática social. Quer dizer, então o Zé Paulo Neto fala isso em alguns textos, né? Uma profissão, ela só surge, acho que é legal quando a gente for estudar o capitalismo monopolista e serviço social, uma profissão ela só surge porque há uma necessidade de ter essa profissão. Uma profissão não surge sem uma necessidade, há uma necessidade.
E a partir do momento que há essa necessidade, a profissão surge. Então, a partir dessa prática social, você vai ter o quê? A prática profissional do serviço social ou de qualquer outra profissão, né? E o profissional, ele vai assumir, consciente ou inconscientemente, mesmo que você diga, não tem nenhuma perspectiva teórica, ou cada hora eu uso uma perspectiva teórica, você assume, você tem um comprometimento de classe. Consciente ou inconscientemente, ela vai dizer isso, né? Que você assume, a partir da sua ação profissional, um compromisso com uma determinada classe. E essa nossa ação, por isso que eu falo, ela não é neutra. Ela tem uma perspectiva ético-política, um comprometimento ético-político e teórico-metodológico por trás. Não tem como a gente fugir disso, tá? Bom, eu vou ficar por aqui nessa discussão, porque a gente já tem 25 minutos eu falando blá, 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 muita coisa para vocês, que pode estar equivocado. Eu quero que vocês leiam, reflitam. Se só um pontapé inicial, a gente vai continuar esse livro. E eu quero que as críticas e as sugestões, como a gente pode melhorar a nossa discussão. Se eu falei alguma coisa equivocada, por favor, me corrijam. Isso é fundamental, isso é importante. Eu estou aqui para aprender junto com vocês, nós aprendermos, né, constantemente. E eu acho que a internet é um instrumento importante, sabe? É claro que a gente pode dizer que acaba fragmentando os movimentos sociais, etc., mas eu acho que a gente também tem que usar os meios que a gente tem a nosso favor. Se é um meio que está aí, a internet, a gente tem que usar a nosso favor. Por que não estudar coletivamente, né? Eu acho que é fundamental isso. Eu parei de dar aula em curso preparatório para concurso, eu parei de dar aula em faculdade, eu estou estudando filosofia, eu estou me qualificando, eu trabalho num hospital na área de saúde, com pesquisa de saúde coletiva. E eu acho que é importante essa troca, né? E vocês também gravarem vídeos, postarem no Face, lá na página do serviço social que eu criei, para a gente poder estar discutindo isso junto. Tá bom? Ó, um bom final de semana, bons estudos para vocês. E vamos continuar estudando, hein, gente? Não vamos parar de estudar, tá bom? Fiquem bem e até o próximo vídeo. E as nossas conversas pela internet continuam, não param aí, tá?